a gente vai falar da estrutura do Poder Judiciário, que é para a gente ter uma ideia, né, de como é que funciona basicamente essa estrutura, onde a gente pode estar atuando, né, como com a perícia contábil. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o seguinte: a justiça ela tem, digamos assim, várias instâncias, né, como vocês já devem ter ouvido falar, né, na televisão, no jornal, numa conversa, né, com os amigos. A justiça ela tem vários níveis, tá, de atuação. O primeiro nível, né, digamos ali o chão de fábrica, é a primeira instância. É a primeira instância. Depois nós temos a segunda instância, que é o nível, né, o segundo andar, digamos assim, da estrutura do judiciário. E a partir, né, após o segundo andar, segunda instância, nós temos as instâncias superiores, tá? Entre elas o STJ, o STF, tá? E assim vai. Um processo judicial, ele inicia na primeira instância. Ele começa na primeira instância, tá? Em havendo recursos, por exemplo, ele sobe e vai para a segunda instância. Em havendo mais recursos, ele pode subir para as instâncias superiores, tá? Que é o que a gente vai falar aqui. Bem, na aula de hoje, nós vamos basicamente, né, falar da justiça estadual, que é, segundo, né, meu modo de ver, né, minha percepção e meu conhecimento, a minha experiência, é, digamos assim, o ramo aqui da justiça que melhor paga o perito, tá? Temos a perícia no ramo trabalhista, que também tem perícia lá, você consegue ganhar dinheiro. Tem na Justiça Federal, dá para ganhar dinheiro, mas a justiça que melhor paga e que demanda mais, né, trabalhos de peritos, contadores, é, sem dúvida, a perícia, a justiça estadual, tá? Bem, então vamos lá. Aqui nós temos, na primeira, digamos assim, na primeira coluna aí, né, a justiça comum, tá? Onde nós temos, na primeira instância, o juiz de direito, tá? Então, quando um amigo seu está com problema lá no banco, com cartão de crédito, cheque especial, alguma coisa assim, tá? E o banco está dizendo que os juros é esse mesmo, e ele acha que os juros está muito alto, e tem um impasse, aí você tem um conflito, né? Nesse momento, ele vai procurar um advogado, né? E esse advogado vai preparar um processo, e esse processo vai ser distribuído na primeira instância na Justiça Estadual, tá? Porque vai ser nessa Justiça Estadual, que é referente a essa primeira coluna que está aí, tá? É que vai tratar das questões do Código Civil, tá? Que regula a vida em sociedade. Então, se você está com algum problema em relação ao banco, então você vai entrar com uma ação civil na Justiça Estadual na primeira instância, tá? Agora, digamos que o processo foi iniciado, já passou aí 1 ano, 2 anos, e etc. e tal, houve uma sentença, né, por algum motivo, você não concorda, né, com essa sentença, e aí o advogado ele vai entrar com recurso. Entrando com recurso, tá, ele vai subir para o teu processo, né, vai subir para a segunda instância. Então aí é o momento ali onde o processo ele vai ser julgado agora, né, por um colegiado, né, pelos desembargadores, tá? Então ele vai subir para a segunda instância. Em havendo, por exemplo, uma reforma da sentença do juiz de primeira instância, os desembargadores, né, vão analisar o caso, o recurso, e pode ser que no acórdão
né, dos desembargadores, haja uma reforma da sentença do juiz de primeiro grau. Então, aquilo que o juiz, né, na primeira instância, julgou ali, né, na sentença, e que você não concorda, ganhando agora na segunda instância, né, o tribunal ele vai reformar, ele vai modificar. Tá? Por exemplo, né, ele pode modificar, mas também pode ratificar. Né? Mas, no caso, se o acórdão retificar, ou seja, mudar, né, a sentença, aí essa decisão da segunda instância desce para a primeira instância. O juiz da primeira instância ele vai acatar o acórdão, tá? E vai modificar a sentença dele e vai determinar a execução, tá bom? Então, o processo ele começa na primeira instância, pode ou não subir para a segunda, caso haja um recurso. Agora, se você perder o recurso na segunda instância, no tribunal, né? E se houver a possibilidade, o seu advogado ele vai poder entrar, dependendo da situação, com outro recurso para as instâncias superiores. Tá? Aí, nesse caso, sobe para o STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça. E lá vai ter lá os ministros que vão analisar o teu recurso, vai ter lá a votação, vai ter um acordo e etc e tal, né? Em havendo uma decisão desfavorável para você, por exemplo, você pode entrar com outro recurso e ingressar isso lá no STF, que é o Superior, né, o Supremo Tribunal Federal, tá? Essa aqui é o primeiro ramo, né, da justiça que nós estamos falando, tá? Que é a justiça estadual. Então começa aqui na primeira instância, sobe para o Tribunal de Justiça, havendo recurso, vai para o STJ, havendo recurso, sobe para o STF. Tá? Tem também, dentro da Justiça Comum, né, o segmento da Justiça Federal. Tá? A Justiça Federal ela vai julgar, né, algumas ações, algumas matérias, tá? Mas, de qualquer forma, ela também tem a sua primeira instância, é onde o advogado ele distribui o processo, então vai começar, né, iniciar na primeira instância, havendo recurso, sobe para o TRF, né, o Tribunal Regional Federal. Havendo recurso, sobe para o STJ. Havendo recurso, vai lá para o STF, tá? Agora, tem o grupo também, o conjunto, né, que se chama de justiça especial, tá? Então, a primeira justiça especial que nós temos aqui é a justiça do trabalho, né, que vai julgar, né, conflitos nas relações trabalhistas, né? Empregado, empregador, ou empregador em relação ao empregado, tá? Às vezes o empregador, ele é o autor da ação contra o empregado, tá? Mas de qualquer forma, também vai ter a primeira instância, né? Havendo recurso, sobe para o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. Havendo recurso, sobe para o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Em havendo recurso, vai subir também para o STF, tá? Temos ainda um outro ramo do judiciário, que é a justiça, né, eleitoral, tá? Que é a primeira instância chamada de junta eleitoral. Em havendo algum recurso, algum processo, sobe para o TRE. Esse já é um termo mais conhecido, né, um nome mais conhecido da gente, das pessoas. Em havendo recurso lá do candidato, etc e tal, que teve a prestação de contas reprovada, né, e etc e tal,
esse recurso ele sobe para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Havendo recurso, por exemplo, de matéria constitucional, alguma coisa assim, vai lá para o STF. Então já reparou aqui que tudo vai bater, né, ou pode bater lá no STF, né? Bem, e o terceiro ramo aqui, né, ou se o terceiro ramo da justiça especial é a justiça militar, né? A primeira instância é chamada de auditoria militar, tá? A segunda instância, na verdade, é uma instância superior, é chamada de STM, que é o Superior Tribunal Militar, e depois, havendo recurso, sobe para o STF, tá? E aqui, ao lado do STF, nós temos o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que a gente vai falar um pouco mais adiante.